E aí, galera, estamos mais uma vez aqui no Totem Podcast. Hoje a gente vai... É um Totem Podcast especial de 7 de setembro. A gente vai falar aqui um pouquinho da independência. E a gente trouxe aqui a Luciana Reis, que é historiadora aí, professora de história. Escritora, sabe da história, por exemplo, de Cambuí como ninguém. E o Juan Braga, que também trabalhou com a gente aqui em várias pesquisas, em vários documentários, também professor de história. E hoje a gente vai falar um pouquinho, em detalhes, o que aconteceu no 7 de setembro de 1822. Quero saber o que o Dom Pedro comeu um dia antes, pra ver o que deu dor de barriga nele, pra ser a margens do Ipiranga, enfim. E a gente combinou a gente sempre combina essas introduções, sabe? O William fala, não, pô, você fala para as pessoas eles se apresentarem, você apresentou todo mundo já. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou sentar, vou ali no banheiro, daqui a pouco eu volto conversar com o Dom Pedro. Lu, fala um pouquinho da sua história. Quem é você para as pessoas descobrirem, conhecerem um pouquinho de você? Lu, ó, já chega assim. Dona Luciana Reis, por favor, você podia falar um pouquinho de você? Pode colar? Pode fazer o que você quiser. Quem é você? Aqui está escrito assim, que eu moro em Cambuí, Minas Gerais, sou formada em História, fui professora. A gente é formado em História, a gente é historiador, né? Contadora de histórias, escrevo contos, escrevo poemas e trabalho com a Árvore Cambuí há 10 anos. Não sei da história de Cambuí como ninguém não, porque eu faço uns recortes na história. A gente tem uma linha de pesquisa, né? Então, essa sou eu e tenho agora o Espaço Mirtácia, que é um café com história. Que bacana aí, já conheço também. Conhecemos já. Também. Juan, fala um pouquinho de você. Meu nome é Juan, sou daqui de Cambuí mesmo, sou formado em História pela Universidade de São João del Rei, tenho mestrado em História também e atualmente sou professor, faz 5 anos já, professor da rede pública. E já tive também o prazer de trabalhar com o pessoal daqui em alguns projetos anteriores. E é isso. Vamos lá. Você quer começar? Gostei que o Juan é mestre em história, então. Mestre Juan, vou te chamar. Não, gente, sabe, eu acho que a primeira coisa que eu tava pensando, eu conversei com o Joe hoje, a gente tava falando um pouquinho sobre, a gente deu aquelas estudadinhas, né, igual você falou, né, a gente deu uma estudadinha antes, assim. E eu gosto muito, né, eu sou entusiasta de história, não sou... Não fiz história, mas eu pesquiso demais, assisto vídeo, leio. E eu tava falando assim, cara, eu queria começar com uma coisa bem óbvia, mas o que é independência? Pra começar de conversa. O que é pra vocês? Cada um responder separado. Vou começar por você, Juan. O que significa? Independência acaba sendo um termo muito amplo, né? E pode ter vários significados, mas normalmente está relacionado com a ideia de liberdade. Se a gente pensar em independência do Brasil, significa dizer que ele estava livre de Portugal, livre pensando no sentido um pouquinho mais amplo mesmo. Mas eu acho que a reflexão que a gente pode fazer é... Tá, a gente estava livre de Portugal, mas essa liberdade era para quem? Para quem realmente mudou alguma coisa com todo esse processo? A gente pode falar que existia liberdade, sendo que existia escravidão ainda. A gente pode falar que existia liberdade, sendo que não muda muitas coisas de como se era governado o país. A gente pode dizer que existia liberdade se a primeira Constituição que foi feita no Brasil foi anulada. Então, assim, acho que liberdade... está diretamente ligado com independência, voltando a essa palavra, mas é meio difícil assim falar o que é independência. Independência para quem, né? Quando você fala de política, acho que fica bem difícil, né? Que independência é essa, né? Sim, porque a independência, igual eu falei, pode ter vários termos. Por exemplo, alguém que vai sair da casa dos pais e vai se tornar independente. Então, acho que, mas todos eles eu acho que traz essa carga do sentido de liberdade. Acho que a gente pode ir mais ou menos por aí. Ô Lu, e é por aí, não é? Ele falou dos pais. É literalmente, né? O Dom Pedro ficou independente do pai dele, né? Então, é assim, né? Todo o contexto, né, de independência e liberdade, a gente está falando de política. Vamos já entrar na política. Entra muito com o conceito, falando de Brasil, de emancipação.
né? Emancipar-se politicamente. Mas todo ato de liberdade ou de independência, ele vem com responsabilidade. Não existe liberdade ou independência sem responsabilidade, que são consequências desse ato de independência, seja lá no que for. Vamos colocar a palavra consequência só para ficar mais fácil entender. Então, será que sempre estamos preparados para arcar com as consequências? Né? E como o Juan bem colocou, é independência para quem? É liberdade para quem? Porque mesmo com a emancipação política do Brasil, né, no final, que não se deu da noite para o dia, a gente pode dizer que o processo começou mais ou menos com a vinda da família real para o Brasil, que já foi uma fuga. Né, com as invasões napoleônicas e tal, eles deram no pé lá de Portugal, vieram aqui, trouxeram milhares de pessoas, que sim, trouxe muita cultura, artistas, formaram-se escolas, universidade, enfim, mas para quem? Né? E mesmo após esse processo todo, o Brasil continua sendo escravocrata, latifúndio, continua exportando, e não há liberdade para todo mundo. Essa coisa, a palavra independência, né? Independência. Aí falou do Brasil, falou dos pais. Na verdade, assim, estou fugindo um pouco, estou indo mais na palavra mesmo. É sempre uma dependência, a independência. Porque quando você vai ser independente, que vai sair da casa dos seus pais, você vai depender de muitas outras coisas. Quando você se separa de Portugal, você ficou independente de Portugal, mas ficou dependente de todas as outras coisas que estão aqui. Foi isso que eu entendi. Principalmente da Inglaterra, né? É que vocês estão falando aí, eu estou pensando aqui sempre... A independência é uma coisa subjetiva, vamos assim dizer, né? Está no ar. É porque se você for levar no processo contínuo, que tem gente que fala assim, como que começou... Só estou falando de história. Não, mas é isso mesmo. Só estou falando de história. Como começou o processo de independência no Brasil? Não tem começo, meio e fim. É um processo contínuo. Porque você vai falar assim, começou em 1808 com a vinda da família real. Tá, mas o que já acontecia no Brasil até então? O que estava acontecendo lá? Então, isso sempre vai puxando para fatos anteriores que resultam no que está acontecendo, assim como o que está acontecendo vai resultar fatos posteriores. Então, é um contínuo. Não existe começo, meio e fim, é sempre uma trajetória. É um caminho contínuo, né? É isso, eu já estou na palavra independência, a gente está aqui conversando, eu fiquei louco, eu penso nesses países, não sei se pode falar isso aqui no podcast, nos países comunistas, né? São países independentes, mas são completamente dependentes, né? Todos são dependentes, todo mundo depende sempre do outro, né? É o preço a pagar, né? É isso, é muito louco isso. Pô, mas você começou a falar da vinda, né, da família real. É um filme para mim quando você começa a falar. Fala mais um pouco disso aí, eles vindo ao Brasil, como foi a chegada deles ao Brasil, por que eles vieram ao Brasil. E isso é muito interessante pelo seguinte, né? Eles fogem, é uma fuga. Sim. Né? Se eu estiver errado, me corrija, professor, sem problemas. É uma fuga. E assim, quando eles chegam, é claro, trouxeram um monte de gente, um monte de coisa interessante, mas o que vai acontecer? Vai aumentar os encargos. Porque quem que vai bancar essa família real aqui? Quem que vai bancar esses luxos? Quem que paga tudo isso? E paga através de quê? De impostos. Então, aí já começa a surgir ali os indícios de infelicitações pela classe que mais, na época, pagava impostos ao Brasil, que é sempre a elite. A elite brasileira sempre está envolvida. E como que essa elite paga esses impostos? Através da mão de obra escrava, que faz todo o trabalho. Só existiam escravos? Claro que não. Nunca é totalmente absoluto, né? Mas uma outra coisa interessante que está acontecendo na Europa, nessa época, são os movimentos do iluminismo. E isso vem trazendo também no país pessoas que têm esses ideais.
Então, quando se fala de história do Brasil, que o brasileiro não luta, que isso e que aquilo, opa, vamos analisar melhor isso daí? Porque houve sim na história do país, desde a chegada dos portugueses, quando os irmãos indígenas percebem o que está acontecendo e o que de fato eles vão fazer à terra, começa a haver revoltas, conflitos, né? Então, assim, esses ideais iluministas vão trazer também para o Brasil, já mesmo quando o Brasil é colônia, porque a gente ainda está, né, no Brasil colônia, Claro. movimentos que desejam a república, olha só, que era um ideal do quê? Vamos separar o Estado da Igreja, que é o movimento absolutista, que era muito comum ainda na Europa, mas já que estava dando ares de outras graças, vamos dizer assim. Quer complementar alguma coisa? Só talvez pegando um pouquinho do que ela falou, acho que se a gente voltar alguns anos a mais, a gente pode falar que isso tudo volta lá, por exemplo, na Revolução Francesa, que acho que é a grande revolução da Idade Moderna, pelo menos se a gente pensar em Europa, e ela traz algumas consequências importantes. A primeira delas, como ela já falou, a ascensão de Napoleão Bonaparte na Europa e, resultando disso, a fuga da família real para o Brasil. Mas eu acho que a consequência mais importante aqui são os ideais iluministas que ela espalha pelo mundo. E aí, a gente pode até com isso falar que já existia no Brasil, antes da vinda da família real, antes da independência de fato, sentimentos de separação, sentimentos de independência, sentimentos de que eles queriam desvincular de Portugal, algo assim. E aí acho que dois grandes exemplos, a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira. Pegando a Conjuração Mineira, por exemplo, uma coisa mais voltada por pessoas da elite, pessoas mais ricas queriam separar de Portugal, e a Conjuração Baiana já é um movimento muito mais popular, muito mais radical, com presença de trabalhadores, de escravos, de pessoas negras e etc. Então, acho que a gente pode falar que a independência ela não acontece assim de uma hora para outra, e já existia esse sentimento de independência do Brasil, feito por diversas classes diferentes. Então, quando a gente fala que a história do Brasil é feita somente pelas elites, não é exatamente isso que acontece na prática. Então, a gente tem camadas populares insatisfeitas com esse domínio português, querendo a separação, lutando por instaurar uma república, como ela falou, tanto a Conjuração Mineira quanto a Baiana tinha esse ideal. E acho que outra coisa que é importante falar é que não existia unidade de Brasil nesse momento, não existia um sentimento de Brasil. O que existiam era as pessoas se identificavam muito mais como mineiro, como baiano, algo assim, os movimentos eram muito mais separados, isolados do que a ideia de uma nação como um todo. E acho que uma expressão que eu gosto bastante é que as elites ou a mesma família real ele vai sequestrar a independência do Brasil. Eles vão antecipar essa independência e pegar para eles o processo que já vinha acontecendo, que já era um desejo de outros povos. Então, as elites fazendo isso, eles conseguem manter o controle. Então, a gente vai ter, com isso, um dos processos mais conservadores de independência de toda a América. Uau! Não sei se quer... E assim, não, boa. E assim, vamos lá, eles chegaram em 1808. Sim. Certo? Foram lá, montaram a corte. Tem todo um rolê da corte que eu já pesquisei, que é assim, para você... eles precisam de membros nobres, né? Pra você ter um rei, você precisa dos nobres, né? Você precisa dos lords, dos cavaleiros, isso na Europa. E aqui, a galera comprava títulos, né? Sim. E tinha muita gente que compravam que eram traficantes de escravos. Já vamos começar por aí, ou seja... Talvez a grande maioria. Talvez a grande maioria. Dali foi 14 anos até 1822, né? De 1808... Que não é muito tempo, se for pensar bem, né? Não é muito tempo. Mas o tempo era mais lento naquela época, né? Hoje é muito corrido, mas naquela época... Vou pensar bem, a viagem demorava aqui uns 30 dias. Demoravam mais. Então, ainda assim, eu acho que foi rápido até 14 anos, né? Bastante. O que levou ali o Dom Pedro a fazer o gesto, enfim, todo aquele rolê do 7 de setembro. Como foi esses 14 anos que levou a isso? Vocês têm alguma informação sobre essa... Porque o Dom João chegou, eles montaram a corte, enfim, foi acontecendo, e depois ele teve que voltar para Portugal, né? Por causa da revolta
Vamos Do liberar Porto, o né? Como foi esse rolê? Como se deu Até culminar até chegar aos 22, Você quer falar? Eu sempre gosto de rebater, pode falar. Então, tentar falar um pouquinho sobre esse tempo, sem entrar muito em Claro, detalhes, até porque vai é impossível fazer isso. Mas eu acho que... primeiro, então, a gente tem a chegada da família real ao Brasil, e com isso, várias mudanças vão acontecendo aqui. A gente tem a quebra de toda a estrutura colonial que já existia até então. O Brasil, tecnicamente, ele deixa de ser colônia a partir já desse momento. O Brasil ele vai se tornar a sede do Império Português. Então, a gente tem uma transferência da sede de Lisboa para o Brasil e o Brasil vai começar a se modernizar de alguma forma. Então, vai ter a abertura dos portos, porque até esse momento o Brasil podia comercializar somente com Portugal. E foi um dos pedidos da Inglaterra, né? Sim, porque a Inglaterra era o principal aliado de Portugal. Inclusive, a Inglaterra é um dos que ajuda a financiar a fuga para cá. Então, tem toda uma relação de Portugal com a Inglaterra. E vai ter essa abertura dos portos. Agora, o Brasil ele pode comercializar com as nações amigas, que eram chamadas. Construção de vários monumentos, bancos, por exemplo, hospitais e coisas assim. Era preciso refazer toda a estrutura de poder que existia em Lisboa. Refazer aqui no Brasil, né? Um lugar da onde os imperadores ficariam e pudessem governar. Então, você reestrutura toda essa questão aqui no Brasil, resultando no aumento de impostos, como ela mesma falou. E aí, a partir disso, então, o Brasil ele vai sendo... O Império Português, como um todo, vai sendo governado a partir daqui do Brasil, até chegar ao ponto em que vai ser elevado realmente a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Né? Então, o Brasil ele deixa, de fato, de ser uma colônia nesse meio tempo e passa a ter a mesma importância de Portugal. E isso acontece até a queda de Napoleão na Europa. Cortar um pouquinho. Você falou... qual foi o título que você falou agora? Brasil de Algarve? Reino Unido de Reino Brasil, Unido. Portugal e Algarves. Algarves, se não me engano, é uma ilha, não é? Que fazia parte do Império Português. É uma região. Isso. Aí, Lá então, de é como Portugal. se os três tivessem a mesma equivalência dentro do Império. Muito se colocando obrigado. acima dos países africanos. Muito obrigado. Isso vai até a queda de Napoleão na Europa. Eu estou citando bem por cima. Se estiver faltando alguns dados, Não, vocês vou podem falar. falar. Com a Isso queda de mesmo. Napoleão na Europa, tem... Então, os países eles agora se sentem mais confiantes, não tinha mais aquela ameaça de invasão que existia até então. E os países agora, principalmente, não tem mais essa ameaça de acabar com o absolutismo. Você lembra o ano? Qual ano mesmo? É 1815, não é? Nossa, eu Acho com que nada. acho que é 15. Eu acho que é 1815. Se Eu não acho for, que é isso mesmo. por aí, acho que perto disso. Acho que é 15. Mas eu acho que o mais importante aqui é que agora os países eles não se sentiam mais tão ameaçados pelos reis com a ideia de uma revolução acontecendo ali como existia até então. Porque acho que o grande medo que paira com a Revolução Francesa é de acabar o absolutismo. De, pela primeira vez lá, a gente tem um rei com um poder absoluto caindo, sendo morto pelos revolucionários. Depois, quando acaba Guilhotinado. Guilhotinado, né? Quando acaba esse processo, então agora os países começam a se sentir um pouco mais confiantes e começam a reestruturar a política dos países. Então, como não existia mais um medo de Portugal ser invadido, começa agora a existir essa pressão para que tivesse o retorno de Dom João a Portugal. E isso vai com a revolução, chamada Revolução Liberal do Porto. E eu acho esse nome, Revolução Liberal do Porto, eu acho que mostra muito como era o pensamento na Europa na época. Porque é uma revolução liberal. Por quê? Porque queria colocar uma constituição em Portugal, porque até o momento não tinha, porque era um país absolutista. Mas é incrível, porque a ideia de liberal é só para eles. Porque para o Brasil, a Revolução Liberal do Porto seria a ideia de recolonizar o país. Então, retrocesso, né, cara? sim, então o Brasil ele deixaria de ocupar esse posto de Reino Unido, esse posto de igualdade com Portugal, e voltaria a ser uma colônia. Então, Dom João ele volta para Portugal, mas Dom Pedro I ele continua aqui no Brasil por um tempo para controlar as coisas daqui. Depois, quando se exige a volta dele, ele vai se recusar a voltar, que vai ser o famoso dia do fico, né? E aí vai chegar ao ponto em que não era mais possível conciliar as coisas e vai existir esse rompimento com Portugal. Eu acho que de uma maneira
geral é isso. Talvez queira colocar mais alguma coisa, complementar. Eu sempre acho interessante a gente pensar, por exemplo, né, gente, desde inícios, né, de 1500, o Brasil é colônia. Então, foi um processo muito demorado. Sim. E nós estamos em 2022 e a gente ainda temos traços coloniais muito fortes. Se não tivéssemos, não precisaríamos de lei de cotas, né? Não precisaríamos, até hoje, os indígenas estarem, né, procurando conquistar um espaço que já era deles. Então, a gente ainda carrega isso muito fortemente. Por que eu estou falando isso? Porque não há um rompimento assim de uma hora para outra. Tudo o que acontece na história, ela tem um processo de acontecer. Como qualquer coisa. Você vai cozinhar, vai fazer uma comida, não se faz de uma hora para outra. Tem um processo. E assim, Portugal, como ele falou, não aceita, é claro que não aceita a independência do país. É lógico, gente. Da onde que vinha a maior parte da riqueza de Portugal? Daqui. E olha o tamanho desse país. Em todo lugar que se você fosse cavucar, aqui você encontrava alguma coisa. Já começando pela terra, que é muito fértil. Então, já começa por aí. Então, quem quer perder isso? Né? Então, nós não estamos totalmente independentes. E não foi uma coisa assim harmônica, não foi um processo harmônico. E Dom João não volta para Portugal numa boa, ele foi pressionado a voltar. E assim como Dom Pedro fica aqui, que ainda não era Dom, né? Era Pedro de Alcântara. Príncipe regente, né? Príncipe regente, ele fica no Brasil, mas em vários momentos ele sofre muita pressão para voltar para Portugal. Por quê? Porque queremos recolonizar o Brasil. Então, ele voltando para lá, ele enfraquece, né? O que estava começando a se constituir aqui. Então, assim, no dia que a gente tem como dia do fico, se é para o bem de todos, é a felicidade, é a da nação. Isso aí parece que foi um movimento que houve, como se fosse um abaixo-assinado na época, foram milhares de assinaturas pedindo para que ele ficasse. Ou seja, estamos pedindo uma posição, pedindo não, né? Exigindo. Que a elite brasileira exige, né? Não pede. Então, estamos exigindo que você fique, porque nós não queremos voltar a pertencer a Portugal. Vamos falar assim, grosso modo, tá? Então, há uma pressão. Muitas vezes a gente acaba... a gente tem que tomar muito cuidado com alguns termos que a gente usa para falar de história, porque senão a gente tende a romantizar as coisas, e isso muda totalmente os fatos. Né? Muda muito o contexto. É bonito, né? Não, vamos analisar os fatos. Então, a permanência dele aqui também se deu sob pressão. E o tal do grito, se é que aconteceu, mas simbolicamente, vamos dizer aqui, o grito, ele também se deu por pressão. De quem? Por quem? De quem? Vamos colocar tanto de Portugal, que exigia a volta dele lá e que estava enviando tropas portuguesas para invadir o Brasil novamente, certo? E Dom Pedro estava viajando. Quem recebe essas cartas é Dona Leopoldina, que é a esposa dele. Posso só fazer um parêntese grande agora? Fala um pouquinho dessa figura tão importante para o Brasil. Mulher, e geralmente não leva os louros que os homens levam, né? Fala um pouquinho dela, porque você já chegou aí... Eu já cheguei falando nela, né? Aqui, né? Aí chegamos aqui, nesse momento agora. Explica quem é ela, para depois você voltar para isso aí. Eu não tenho cabedal de maneira alguma para falar dela. Quem sabe o Juan até gostaria de ouvir um homem falando dela, mas o que me interessa, assim, que eu acho interessante, que, assim, muito rapidamente falando, é que ela era uma mulher muito politizada. E ela, vamos dizer assim, culta, muito culta, e era
eu não detesto essa, não vou usar a expressão braço direito, mas ela era uma excelente conselheira de Pedro. Por isso que eu queria falar um pouquinho sobre Sabe? ela, porque eu sei da importância dela em todo momento. Porque ela era muito politizada. E assim, ela escreve cartas para ele, ela envia as cartas avisando que Portugal estava tramando invadir o Brasil novamente. E aí, sob essa pressão, puxa, como assim? E talvez nessas cartas ela mesma tenha falado para ele, tome uma atitude. Ela mandou ele tomar Toma atitude, homem. Ela mandou ele tomar Toma atitude, homem. Toma Você sabe um atitude, pouco sobre homem. isso também? É só mais o que ela tá falando mesmo. Não Porque assim, quero entrar esse tipo de informação que você pediu é muito restritamente assim a historiadores que pesquisam somente essa isso. área específica. Porque né, é uma fonte muito específica, porque na nossa história ela só fala somente uns lapsos, nós só temos lapsos de nossa história. Não, ela tem uma história muito legal, né? Que ela veio... Vocês são os historiadores. Queremos saber. A gente Então, sempre gosta de aprender. Foi um casamento arranjado, né? Com Pedro. É, assim como Como todos os príncipes, Isso. né? E princesas. Como vários Se até apaixonou. hoje. Até hoje. Estava ali e, assim, numa das leituras que eu fiz, ela escreveu a carta para Pedro e falando, olha, José Bonifácio do lado, né? A história ali acontecendo. E ele lá, fazendo as cagadas dele por lá. E ela, na verdade, ela falou, velho, você tem que tomar uma atitude agora, sacou? Porque não tem outra alternativa. Ela foi o cérebro disso. Sim. Né? É nesse lugar que eu queria chegar. Pelo que eu soube, foi assim Ela também. foi o cérebro disso. Isso, Sim. pra mim, é uma parada Então, muito você usou importante. uma expressão interessante. Ela era o cérebro. É isso. Porque Dom Pedro, a gente sabe das falhas que ele tinha. É isso. Por isso que eu coloquei. E assim, gente, você acha que o cara vivia pensando em independência, em emancipar o país? Pensava em tomar uma, em sair Andar de jet ski. com a mulherada, a gente andar de sabe? jet ski. É isso que ele queria. Então, fala aí, né? Nossa, parece cenário atual, não parece? Eu vi umas coisas sobre ele, inclusive, que fora o fato, né, que ele tava com uma mulher todo dia, uma mulher diferente, né, abusava de muitas e outras, enfim. Doenças. Né? Imagina, né, com uma mulher por dia. E tem uma coisa que eu vi dele, é que assim, que ele também era bem ambíguo, né? Que tinha momentos que ele parecia ser um cara legal, um amigo, e outros momentos ele era absolutista, ele era até meio perdido nessa. E quando chegou esse lance do pessoal pedir pra ele voltar, ele iria voltar, né? Ele mesmo não teve uma resistência de querer ficar, apesar dele gostar muito do Brasil, né? Ele era o brasileiro, né? Mas ele também, ele iria, né? Ele ia dar o braço a torcer, né? Ele não ia ficar. Foi por pressão mesmo de tudo isso. Dançava Leopoldina conforme a em si. música. Isso. Porque é isso que a gente tá falando aqui. Ele tava andando de jet ski, né? Curtindo um pouco. Até ele poderia resolver uma coisa ou outra de uma forma ou outra, enfim. Mas ele também era um playboy, né? Curtindo a vida Sim, como príncipe, né? Mas a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, tem tudo isso, sim, mas a gente tem que tomar cuidado para não ridicularizar a história do Brasil, não no sentido de que alguns personagens da nossa história, principalmente hoje, sejam ridículos. Sim. Certo? Mas não a história em si é ridícula. Sim, Claro. sim. Porque isso, olha, a gente está falando, é claro, do Brasil por 200 anos de independência, enfim. Mas se você for olhar o contexto mundial, às vezes a gente só não sabe dessas histórias, mas isso acontece em todos, Tem em ridículos todas em as todos os situações. Né? Mas voltando a Dona Leopoldina, o interessante das cartas que ela envia a ele, e muito interessante que parece que ela que assina o documento de independência. Sim, porque é ela que estava no Isso, poder na época, né? Ela que tá. Ela é representante. E assim, olha que coisa interessante. Eu só vou dar uma voltinha, só para a gente Por retornar favor. ao mesmo lugar. Ela assina o documento, assim como Isabel assina Isso. a abolição. Então, a gente falou de Maria Quitéria lá fora. Gente, só de mulheres que fizeram história no Brasil.
Aliás, a gente poderia fazer um podcast de mulheres que fizeram história em Cambuí. Olha, Que são incríveis, excelentes personagens históricos, sabe? Que a gente desconhece. Pode a gente citar. fala assim, por que uma lavadora... O que me interessa saber da história da lavadora que estava ali lavando roupa na beira do rio? No que ela está lá emancipando a política, não sei o quê. Gente, quando se reúnem, como nós estamos reunidos aqui, as pessoas conversam. E as conversas, dependendo da ocasião, elas podem ameaçar o poder. O poder que começa dentro de casa, o poder que começa na família. Então, a Leopoldina, para a época dela, ela era emancipada. Era uma mulher emancipada. As consequências e a sequência desse ato político de independência para o Brasil, isso é uma outra história, mas ele tem importância, sim. Todo ato histórico, por mais que as suas consequências sejam drásticas, sejam as piores possíveis, a gente não classifica na história em boa ou má, enfim. Claro. Mas eles são importantes. Porque nós estamos aqui em sequência, como eu disse, de tudo isso. E continuamos levando a sequência disso que assimilamos e do que estamos fazendo com isso. Mas eu não entendo nada disso. Tudo bem, você não entende nada disso. Mas a gente vive num sistema. Então, você querendo entender ou não, a história está ali em você. Não há como fugir disso. Não tem como fugir. E o interessante é que, olha aí, né? A independência em 1822 e quanto tempo depois a gente tem a República. Então, independência. E assim, Né? uma coisa importante, né, você falou agora. A independência aconteceu ali, beleza, 1822, né? Eu sei que na Bahia foi um ano depois, né? Quase um ano depois, né? Em julho, 2 de julho. Mas assim, a pressão da elite em cima do Pedro na época, ou do governo em si, para criar a independência e para eles continuarem tomando conta, não para realmente haver uma revolução e se tornar uma república, igual todas as outros países que eram espanhóis se tornaram república. Era para manter a escravidão, né? Exatamente. Simples assim. Pode falar um pouquinho disso aí? Eu acho que então... Acho que a escravidão tem um ponto central aqui, e eu acho que é um dos motivos pelos quais a elite ela vai fazer esse movimento de independência no Brasil. Principalmente porque existia um medo muito grande de acontecer o que acontece no Haiti alguns anos antes. Foi entre o final ali do século. O Haiti passa por um processo de independência e é um processo revolucionário liderado por escravos e ex-escravos. Acho que foi o principal país muito interessante a história lá. Sim, que consegue fazer essa independência a partir de um movimento escravo. E isso explica muito do porquê o Haiti depois ele não consegue se desenvolver tanto, porque existe um boicote muito grande ao país de não reconhecer a independência e tudo mais. E a partir do momento que a França sofre isso, né, porque a França que tinha colonizado o Haiti, e fica um medo muito grande de acontecer o mesmo com outros países aqui na América. E aí isso leva, então, a elite aqui no Brasil a pegar esse movimento para ela. Então, não vamos permitir que aconteça uma revolução. Não vamos permitir que as classes populares, que os escravos, que os libertos, que seja, participem das decisões políticas que a gente está tomando. Então, nós vamos fazer esse processo e isso leva, então, que eu falei antes, a ter um dos processos mais conservadores de toda a América. O Brasil ele vai sair de um processo de independência e, diferente dos outros países, ele não vai adotar uma república, vai permanecer com uma monarquia. E eu acho que mais emblemático ainda não só permanece uma monarquia, como permanece liderado pela mesma família que estava governando até então. Então, assim, é um processo muito singular dentro disso tudo. E o Brasil é cheio dessas singularidades na história, se comparado com outros países da América Latina. Fazendo um parênteses aqui, acho que a gente pode até falar, por exemplo, o caso das ditaduras latino-americanas que surgiram. O Brasil é um país singular por quê? Porque não pune os ditadores. Isso acontece no Chile, por exemplo, acontece em outros países. No Brasil, não.
Então, assim, a gente tem muito... E ainda tem gente que diz que não foi a ditadura. A gente ainda tem isso, mas eu acho que é muito Foi por golpe. conta... Mas eu acho que é muito por conta disso. Existiu essa anistia dos ditadores, não houve punição e tudo mais. Mas voltando para o que eu estava falando, então, acho que é muito isso. As elites, elas tomam conta do processo para ser o mais conservador possível, e conservador no sentido de conservar da forma como estava mesmo. O país passa por um processo de dependência, mas as elites rurais continuam sob controle da política e tudo mais. O tráfico negreiro. O tráfico negreiro continua. Quem lucrava com o comércio de escravos continua lucrando com o Às comércio vezes de lucrando até escravos. mais, né? Sim. Porque assim, eu vi uma coisa que... eu não vou saber o ano exato, mas foi antes da vinda de Dom João. A Inglaterra já havia pedido pro Brasil, exigido, seja o que for, que parasse com o tráfico, no mínimo, né? O primeiro era parar com o tráfico, né? Pra depois parar a escravidão em si. E isso não aconteceu. Aí quando eles vieram pra cá, foi um dos pedidos também, né? Sim. Era abrir os portos e que parasse com o tráfico de escravos, Mas em 1808. o que é o interessante? Podemos falar sobre isso? Porque Tudo. Devemos? Porque Devemos. o que é o interessante disso daí? Isso que ele estava falando do conservadorismo foi fantástico, porque assim, ao invés do trabalhador ali, de quem está na camada da base da sociedade, Construindo. ao invés dele ir e fazer a sua revolta, a sua revolução, o seu movimento, como queira chamar, porque isso já aconteceu e a gente viu no que deu, então o que a gente faz? A gente faz o movimento de tal maneira que faça eles entenderem que nós estamos do lado deles. E aí eles nos ajudam. Nossa, a história do Brasil é cheia disso. A Guerra do Paraguai mesmo, é fortíssimo nisso. Movimento de Nossa, programação da República. se você voltar, você tá livre. Quem que volta, né? Exatamente. Quem que volta? Quem né? voltou, né? Quem que tá lá, né? Na infantaria, né? Mas, enfim. Então, você faz a pessoa acreditar que ela está fazendo um movimento em prol dela mesma, em prol da sua coletividade. Mas, gente, na hora vamos ver, dos fatos, você tem direito a ter direito até uma certa parte do caminho. Depois você já não tem mais. Depois é nosso, continua sendo nosso, porque eu quero manter o poder. E como precisa disso para manter, né? Precisa disso para manter. E acontecem coisas no Brasil tão bárbaras mesmo, que, para você ter ideia, no começo do século XX, isso eu fiz quando eu fiz uma pós em História da África no Brasil, eles chegavam a pegar as cabeças dos africanos, dos descendentes, né, africanos, e abriam para comparar o cérebro. Porque eles acreditavam que o cérebro de um africano é diferente de um cérebro de uma pessoa branca, ou seja lá o que for. Então, olha a mentalidade. Então, assim, a gente traz tanta coisa junto desses longos processos que nós precisamos falar sobre isso. Por isso que é inadmissível uma ditadura. É inadmissível. Sabe? E não é por questões de defender este ou aquele, não. É porque todos têm o direito de se enxergar como agente histórico. Todos somos agentes históricos. Não importa. Não importa se sou o imperador, o presidente, ou seja lá o que for, ou o cara que vem trazer o cafezinho. Você é um agente histórico. E quando você tem essa consciência, você vai, a cada atitude sua é tão grandiosa que aquele que está defendendo ali, que está tentando manter ainda o conservadorismo, porque a elite não quer perder isso, claro que não, até porque ela também já está acostumada com essa, porque existem, sobre esse contexto, existe ainda muita servidão, se existe, sabe? Sim. Mas ele vai se entendendo como um agente histórico. Isso me lembra um professor de cinema da gente, Joel Yamage. Todo mundo é um cinema, né? Sim.
todo mundo é um agente histórico. Isso aí, na verdade, quando ela falou, eu já liguei. E isso é muito importante, porque todo mundo pode mudar a história do país, Qualquer pessoa, da comunidade, do vizinho. Qualquer pessoa pode mudar. Você imagina ali a pessoa que não senta à mesa junto com quem está, vamos dizer, decidindo a história, mas está ali trabalhando lá e ouve. Se ela tem consciência que fala, putz, está acontecendo alguma coisa ali. E, nossa, isso é muito importante. Imagina certas informações sendo vazadas. Para pessoas conscientes, é claro. Porque não adianta ser vazado para inconscientes. Por isso que esses movimentos, o poder falar, o poder discutir, não no sentido de brigar, mas ouvir e ser ouvido, é muito importante. Sim. Demais. E aí a gente pega 1822, o Brasil muda para continuar igual. E aí em 1888 a assinatura, não é mais um dos momentos, né? Não é, foi um deles, né? Ele muda para continuar igual. Mas não deixa de ser importante. Claro. Não deixa de ser importante. Que é e em isso? 1888, que tem a assinatura da abolição, e um ano depois já cai o regime, né? Porque olha que interessante. As pessoas que estão no poder, seja um professor, seja o dono de uma empresa, seja um chefe de família, seja o que for, seja no seu comércio, ele tem que ser uma pessoa com maturidade. Você não pode ser imaturo. Eu não estou me referindo à maturidade no sentido de idade. Entendo. Certo? É maturidade mesmo. Como que se governa um país com maturidade? Como que se governa, como que se constitui uma empresa com maturidade? E como que eu leio a história do meu país com maturidade? Sim. Por mais que ela, em vários momentos e ocasiões, ela nos pareça imatura E ridícula. e irresponsável algumas vezes, Muito. mas como é o meu olhar maduro sobre isso? Porque isso é um fato histórico. Sim. Isso aconteceu. Aconteceu, né? Isso. Porque se a gente continua achando que Brasil é oba-oba, que aqui tudo é ridículo, que aqui, enfim, todos esses predicados, né, vamos dizer assim, a gente vai manter tudo isso, está entendendo? Que o próprio fato de eu olhar para tudo isso dessa maneira, eu também mantenho o conservadorismo. Aquilo que eu tanto assim penso, que eu não gostaria que fosse assim, pelas minhas atitudes, que muitas vezes são imaturas, ajuda a manter. Uhum. Porque não leva aquilo com seriedade, Não né? leva a sério. Não leva a sério. Não leva a Mas sério. é bom saber que é ridículo que está ali também, né? Sim, Isso a gente sim, tem que ter mas essa isso é maturidade. isso é um ponto de Né? partida. Isso é um ponto a maturidade de é você saber que é partida. ridículo também, né? Mas, tipo, você não pode repetir aquilo. Exato, por isso que a gente tem que conhecer a nossa história. Obrigada por falar isso. Entendeu? Exatamente, porque a história não se repete, mas às vezes vão acontecendo coisas que você fala assim, puxa, igual a gente falou, né? Deixamos de ser colônia, né? Olha o que está, olha as figuras ridículas que a gente tem hoje. Não são os mesmos, não é o mesmo tempo, não é o mesmo governo, não é a mesma época, mas a gente ainda tem. Então, tem Mas lições o pensamento aí. é quase o mesmo, né? Tem lições aí que não foram aprendidas. Até quando elas precisarão acontecer para serem aprendidas? Quanta gente vai morrendo nesse processo? Quantos vão sofrendo com isso? Quantos vão deixando de viver mesmo com seus devidos direitos por conta disso? Isso é muito sério, gente. Sim. Claro que é. Isso não é pior que sério, é agravante. É agravante isso. Queria pedir a vocês para voltarem um pouquinho. Você já está em 1888. Não, mas é... Ele está lá no século XIX. Nosso papo é... Vamos voltar para 22. Vamos lá. Tem essa passagem que é isso. A gente tem que tomar cuidado, mas vamos falar. É uma curiosidade até sobre o grito de independência de Dom Pedro. A situação. Vocês querem falar um pouco sobre isso?
Historiadores, é melhor o historiador falar. Fica à vontade. Porque, na verdade, o William tá falando o tempo todo, que é que ele comeu antes. Tipo, eu acho que ele estava lá, hein? Sarapatel. Que ele tá falando tanto em 1822, eu acho que ele estava lá. Ele não pôde falar, agora ele voltou para falar. Exatamente. Eu vi. Bom, eu acho que a maior parte já foi falado aqui, né? Então, Dom Pedro, ele estava em... Não era Dom ainda, né? Pedro. Ele foi para São Paulo porque estava tendo uma revolta lá, não é isso? Por isso que ele foi para lá, né? Eu não sei ao certo, mas eu... Sinceramente, não lembro. Porque existem muitas controvérsias. Você entendeu? A gente não tem o fato em exato. si, o que... Por isso que... E é só hoje que a gente fala se é que houve o grito. Isso. Porque até pouco tempo atrás, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral em 1500, tá, Sim, gente? sim. Não era assim? Em 7 de setembro de 1822, às beiras do Rio Ipiranga, Independência ou Morte, tá, gente? Em cima do cavalinho. Então, a tudo. gente começa a discutir a história tem pouco tempo. Então, gente, tem muita coisa para vir à tona. E isso, assim, só me anima. Só me anima. Historiadora, né? Nossa, que delícia. Vai que apareça mesmo. Mas é interessante como isso pode acontecer hoje, né? Como a gente pode conseguir documentos ainda hoje para mudar a história de 300, 400, 500 anos atrás. Vocês como historiadores... Eu acho que tem algumas coisas. Que realmente se descobre novos documentos, principalmente em relação à história do Brasil, porque muita coisa foi perdida ou ficou nessa de vai para Portugal, vem para o Brasil, tem terremoto em Lisboa, perde tudo, acha depois, vai para outro lugar. Museu Nacional pega fogo. Museu pega fogo. Então, coisas se perdem, coisas se acham, realmente se encontra novos documentos sobre isso. E acho que principalmente... muda o modo como se interpreta tais documentos. Porque... O historiador não tem problema com isso, né? Exatamente. Isso é o legal. O historiador não tem problema. Olha, até agora eu errei, né? Isso. Mas agora foi achado isso daqui que muda. A gente não tem problema com isso. Porque Bom saber existem disso. correntes historiográficas diferentes e em cada época existem correntes que predominam sobre as outras. Se a gente pensar o século XX, século XIX, tinha uma corrente historiográfica. Quando a história começa a ser vista como ciência, é aquela história positivista de documentos oficiais. Então, você pega lá somente coisas que foram feitas por governos, você começa a focar em grandes figuras, grandes nomes e tudo mais. Então, talvez existisse um tal documento que estava ali, foi analisado, mas... foi visto só essa pequena parte de uma história oficial, uma coisa. E depois se volta aquele documento com um olhar diferente. Então, a gente pode voltar com um olhar marxista, um olhar de história social, um olhar de história econômica. E aquele mesmo documento gera diferentes interpretações. Isso não invalida a história como ciência, Claro. porque são diferentes interpretações, mas o documento está ali. Então, o documento é a prova que existiu o fato. Como aquele fato aconteceu, como se pode interpretar aquele fato, é que muda de acordo com o tempo. E voltando só um pouquinho do que você tinha perguntado, do grito de independência no Ipiranga, eu acho que a maior parte, como eu falei, já foi falado aqui, acho que só o que dá para a gente falar muito é que a visão que se tinha, então, continuando agora sobre isso de mudança de interpretação, de que foi aquela coisa romantizada em cima de um cavalo com os militares ali, aquele famoso quadro do Pedro Américo, né? Hoje a gente sabe que não é aquilo, se é que existiu um grito de aquela Ipiranga. galera, né? Sim, se existiu mesmo, foram algumas pessoas que viram aquilo e tudo mais. Mas eu acho que isso mostra muito de qual imagem que se quer passar em determinados tempos. Aquele quadro do Pedro Américo, se eu não me engano, foi feito durante o segundo reinado no Brasil. Então foi Dom Pedro II... Foi quase no fim ainda, isso, 1886. mais ou menos isso, né? Então Dom Pedro II encomenda um quadro para colocar o pai dele como um herói nacional. Então isso entra muito naquela coisa de... o Brasil está aqui faz 60 anos, mais ou menos, que tem independência, mas ainda não existe uma ideia de nação.
Então, a gente precisa construir isso. Como que a gente constrói isso? Vamos fazer mitos, vamos colocar figuras de heróis nacionais. Sim. Depois de um tempo vem Tiradentes. Porque aí entra a República. Isso. Inclusive o Pedro Américo pinta o quadro da proclamação da República também, e pinta a bandeira do Brasil Império. Então, acho que é muito isso. Acho que essas coisas se mudam com o tempo, a interpretação que se tem daquilo. E eu acho que essa questão do grito de independência do quadro, acho que mostra bastante símbolo, isso. né? Sim, vira um símbolo, exatamente. Porque assim, a gente falando agora aí aproveitando, o 2 de julho que foi proclamado, né, vamos dizer assim, a independência na Bahia. Porque lá ainda teve guerra, né? Quer dizer, um monte de gente morreu nesse processo. Sim. Não só na Bahia, né? Mas alguns estados do Nordeste, né? Maranhão, né? Ali, estados que eram mais longe do Rio. Né? E sem falar também que existia essa rivalidade, né? Entre esses estados que eram do Nordeste com o Rio de Janeiro. Muitos tinham uma relação melhor com Lisboa do que com o próprio Rio. Então, vários eram contra a independência por isso. Até porque também o Brasil começou dividido, né? Tinha o Brasil e quando era 2... Tô falando... não tô falando besteira, mas eu tô errando o nome aqui agora. Era como é que é o estado do Maranhão? Ah, tá, sim. Lá atrás. Isso muito lá atrás. Isso. Mas vem ali um resquício também por causa de ser dividido, né? E o Brasil é enorme, Nordeste. né? A família real, eles tinha aquela rixa, vai ficar em Salvador? Não, vamos pro Rio de Janeiro, então, porque lá a gente tá mais numa região mais localizada no centro, um pouco mais distante de Portugal, então a capital vai ser o Rio de Janeiro. Enfim, tinha essa disputa política interna no Brasil. E lá, o que aconteceu para ter essas guerras? Ainda tinha tropas portuguesas, ou próprios estados eram leais a Portugal? Isso, eram movimentos que eram contra a independência do Brasil. Então, acho que um dos primeiros passos para Dom Pedro consolidar a independência foi isso, controlar rebeliões internas contra a independência. Então, vários lugares ainda tinha a presença de portugueses, tinha o Partido Português ainda, que tinha uma certa força aqui. Então, acho que entra muito nisso. E aí, até que se consiga controlar essas revoltas, esses focos de resistência, leva um tempo. E Maria Quitéria lutou nessas guerras. E quando descobriram que ela era mulher, ela lutava tão bem que eles permitiram que ela ficasse e deram até uma saia, né, para ela. Não tem cabedal para falar da Maria Quitéria. Porque são personagens assim. O que a gente tem é isso, como a gente falou, da Dona Leopoldina. Eu gosto de falar das coisas quando eu pesquiso, leio muito, porque daí isso não me sinto com cabedal para falar. Mas pelo menos eu posso falar alguma coisa sem romantizar ou sem brincar com a história e tal. Porque são personagens fortes e que merecem destaques. E nessa criação de mitos, porque isso se deu principalmente na República, precisamos criar mitos nacionais. Quem são as mulheres que viraram mitos nacionais? Quantas foram, hein? Como não? Mas é isso. Eu sempre falo do apagamento, né? Mas, Lu, como não ridicularizar isso? Isso é ridículo. Como é que as mulheres trabalharam, fizeram, lutaram, escreveram, e simplesmente as pessoas fazem assim, não, deixa elas aqui no cantinho, vamos falar desses caras aqui. Eu falo do ridículo isso porque... Mas eu não sei, Joey, se ridículo aí é o termo correto. Porque aí você está questionando. Eu posso. E você quer uma resposta. Eu você posso. Quer que elas façam parte, que elas estejam presentes. Elas têm que estar presentes. Porque elas estão, mas elas têm que estar à mostra. Isso. O ridículo é quando você olha para tudo isso e debocha. Não pode. Então é isso que é diferente. Sem deboche. Porque o que se tem muito do brasileiro, que é um termo que começa a existir só no final do século XIX, se não me engano, né? O termo brasileiro, que não se existia esse termo. É esse deboche com a nossa história. Sem deboche. E aí você pega essas coisas para continuar mantendo permanente aquilo que você debocha e ridiculariza. Isso, não entendi. A ditadura não existiu e debocha em cima disso e estamos aqui vivendo... Uma brincadeira. E essa coisa da anistia, para mim, é assustador isso. Como é que se anistia tantos bandidos, né? Tantos assassinos, tantas pessoas cruéis, né?
São coisas que eu não consigo entender. Porque Maria Quitéria, por exemplo, depois que ela volta, que ela sai do exército, ela vai constituir família, ela se casa, tem família. Não há problema nenhum nisso. Não. Mas as mulheres querem, elas fazem parte da história, elas querem estar na história, elas têm todo o direito. Isso. E a gente quer ter um direito digno na história do país, na história da cidade. Exatamente. Certo? Na história de dentro das nossas casas. Exatamente. Olha que Certo? Dentro, porque começa aí. A educação que recebemos, a educação que passamos. Gente, infelizmente o tempo da gente, infelizmente mesmo, porque eu vou contar um pouquinho sobre mim em relação à história. Eu era daqueles caras que decoravam, sabe? Eu vou decorar aqui porque eu fazer uma prova ali, não vou querer saber disso depois. E depois eu comecei a ver história como se fossem roteiros de filmes. Como se fossem os filmes, sabe? Aquela historinha que a avó, que a mãe e o pai contavam pra gente quando a gente era pequeno. Que a gente ficava indo naqueles lugares, passeando com aquelas pessoas. E a história virou isso para mim tardiamente, assim, acho que é na adolescência, que eu queria ter curtido isso bem antes, né? Porque é uma coisa que nos leva longe. E agradecer a vocês por estarem aqui. Lu, queria que você falasse um pouquinho do seu livro também agora. E até antes, se quiser, falar um pouco de alguma coisa que você acha que é importante a gente ter falado aqui, que ficou fora. Se você quiser falar qualquer coisa, esse é o seu momento. E fala do livro também. Eu acho que foi um debate bacana, uma troca de ideias muito rica para mim. E dentro do contexto, eu acho que a gente se complementou. Eu acho que foi bem bacana, porque, assim, queria falar dessa questão que ainda continuamos um pouco colonizados e tal, mas isso já foi falado, tá? E esse daqui é o meu livro, não sei. Aqui, achei. Esse é o livro. É um livro que começa sendo infanto-juvenil, mas ele vai amadurecendo. Você vê, até um livro amadurece no decorrer da sua própria história. E é um livro que conta a história da árvore cambuí através de uma menina que vai crescendo com a árvore cambuí, que lhe conta histórias da cidade. Claro que não são histórias muito específicas, porque a gente ainda tem que ter o início, né? E talvez esse seja o início. Então, o nome do livro é Minha Amiga Cambuí, Árvore Contadora de Histórias. As ilustrações foram feitas pela Patrícia, que é uma profissional. E eu vou contar no dia do lançamento, que vai ser agora sábado, dia 3, lá no Espaço Mirtácia, todos convidados. Não sei quando isso vai ao ar, mas enfim. Vai acabar indo depois. Mas tudo bem, pode passar lá para a gente trocar uma ideia. E eu vou contar a história, porque essa é a capa, porque tem a ver com algo. Todas as ilustrações, elas têm a ver com coisas que aconteceram na cidade, só que elas parecem ilustrações abstratas, né? Legal. Mas elas têm, eu levei a pessoa em cada lugar que aconteceu coisas aqui, então ela sabe da história e essas ilustrações foram feitas. Não, eu só vou perguntar a você, onde é que a gente vai encontrar ele? Comigo. Só? Comigo, lá no Espaço Mirtácia, ou fica? então Fica? na Rua Valdomiro Bueno, número 300, em frente ao Hospital de Cambuí, ou então na editora Iluminari. Você pode entrar no site ou enviar um e-mail para editoriluminari.com e aí você pode adquirir o livro com eles também. Muito obrigado. Gente, é um livro que tem uma linguagem muito mágica e muito peculiar. Falou a fada. É a fada. Ela tinha que aparecer em algum momento. Né? Juan, por favor, faça suas considerações. Se você achou que ficou alguma coisa de fora também, qualquer coisa. Primeiro, vou agradecer muito a vocês. Ai, obrigada Depois pelo de convite, novo. viu, gente? Desculpa, esqueci de agradecer. Obrigada, viu? Foi um prazer. Inclusive, a gente tem que vir aqui pra conversar mais. E sobre Tem as mulheres de muito assunto pra Cambuí, gente falar. eu achei massa, é um bom foco. É só vou ser bem breve, mas eu acho que seria importante a gente falar uma coisinha sobre as comemorações de 200 anos. Que uma pequena falta de sorte, nossa, todas as comemorações em relação à independência se dão em períodos bastante problemáticos. Os 100 anos foi em torno de um governo bastante problemático, teve a semana de 22 e tudo mais. Os 150 anos caiu no meio da ditadura militar. Dos piores momentos, inclusive. Com festividades exaltando um nacionalismo, uma
coisa conservadora, uma ideia de volta a uma pátria idealizada que nunca existiu de fato, inclusive com restos mortais de Dom Pedro vindo para o Brasil. Aí, ó. E agora, 200 anos, em meio de novo a um governo bastante problemático, agora trazendo o coração de Dom Pedro para cá, numa reedição do que aconteceu, mais ou menos, durante a ditadura militar. E quer dizer que eu acho que tem sim que ser comemorado, eu acho que é uma data importante, dentro de um processo importante, com todas as problematizações que nós já fizemos aqui, mas essa comemoração tem que ser através de um senso crítico, a gente não pode deixar isso vir com essa ideia de tradicionalismo, de conservadorismo, de exaltar uma nação que nunca existiu de fato, ou uma nação idealizada que nunca vai existir. Então eu acho que é importante comemorar, eu acho que essas efemérides são importantes, mas a gente tem que ter um senso crítico dentro de tudo que está acontecendo. Acho que é mais ou menos Muito isso. obrigado. E queria agradecer de novo, eu acho que foi super importante essa conversa que nós tivemos, e agradecer o convite, e qualquer outro tema também podem chamar. Nossa. Adorei, tamo junto, cara. Iremos chamar. Eu também vou agradecer aqui. Cara, agradecer também aí o Daniel, que tá ali na edição com a gente. Evandro também, que foi parceiro aí. Pô, às vezes eu acabo esquecendo de agradecer ele em todo podcast. Putz, acabo esquecendo. Agradecer aqui os nossos patrocinadores aqui. Ao Vinícius, que tá fazendo esses porta-copos lindíssimos e de ótima qualidade. Quem é Vinícius? Pesquise lá Prisma Games no Instagram. É bem legal. Vinícius, Vininés, Ney. Tem vários nomes, mas é uma personalidade só, né? Gente, valeu. Cara, é muito importante a gente estar falando disso e falar dessa forma, sem romantizar ou sem ridicularizar. E com seriedade, né? Por mais que a gente dá umas risadas ou uma brincadeira ou outra. Mas isso faz parte da Mas seriedade. Isso é bom, isso é bom. Às vezes a gente tem que rir um pouquinho também, porque é foda, né? Senão a gente vai ficar muito triste. Haja A gente fica lenço. deprimido demais, né, cara? E eu acho que, pelo menos eu falo por mim aqui, porque eu também sou entusiasta, assim, da história. Eu quero falar mais sobre a história do Brasil, que ela não é muito falada. É isso, quando é falada, ou só gera piada, ou gera coisas que não existem, não aconteceram, essas, né? E coisas que realmente aconteceram, que são sérias, as pessoas não querem falar sobre, né? E falo isso não só na história do Brasil, mas uma história, é isso, dentro de casa. História da cidade, que às vezes tem muita coisa que as pessoas não querem conversar sobre, né? Não quer falar sobre isso. Eu acho que é importante a gente estar sempre falando e debatendo sobre isso, para nunca mais acontecer coisas como, por exemplo, ditadura. E eu queria deixar uma frase no final que eu vou parafrasear aqui. Mas se vai ser o final, eu vou falar uma coisa antes. Pode falar. Gente, obrigado. Todo mundo tá aqui, acho que tá todo mundo saindo mais rico hoje, assim, de entender um pouco da nossa história. Um pouquinho. Porque quanto mais tempo, melhor, né? Muito obrigado. Fala essa frase. O povo que não conhece sua história está fadado a repeti-la. Então, gente, vamos pesquisar a história do Brasil, vamos conhecer, porque é importante. Vamos falar sobre isso.